Olá! O assunto dessa semana é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é isso? TOC são aqueles comportamentos repetitivos, como retornar diversas vezes para verificar se a porta realmente está fechada, se o gás está trancado, ou a limpeza excessiva de casa e vários outros comportamentos repetitivos. Aí você deve estar se perguntando: meu Deus, será que eu tenho TOC? Quantas vezes eu já retornei para verificar se o botijão estava fechado ou se eu realmente tranquei o carro ao eu parar no estacionamento? E aí? O TOC é um transtorno ligado à ansiedade. Quando a pessoa tem uma ansiedade muito grande, ela começa a repetir determinadas atitudes e que isso começa lentamente a se repetir até que chega a um ponto em que ela já não consegue mais se controlar. Aí sim a gente considera TOC. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A parte ligada à obsessão é a parte ligada ao pensamento, às ideias, às imagens que vem na nossa cabeça. E a parte do compulsivo é a parte ligada às atitudes. Então, o TOC é quando a pessoa, o indivíduo, começa a pensar e depois a agir. Só que isso é tão repetitivo que causa mal para ele e para as pessoas ao redor. Vamos citar alguns exemplos de TOC. Imagine, por exemplo, aquela pessoa que começa a pensar muito de forma simétrica e aquilo dali começa a ser muito repetitivo. Então, um lápis fora do lugar, um quadro um pouquinho torto, começa a causar uma angústia naquela pessoa e aquela pessoa precisa consertar de qualquer forma aquele objeto, aquela situação. Vamos pensar numa outra situação de TOC. Imagine aquela pessoa que tenha um pensamento excessivo sobre sujeiras ou contaminações. Ela começa a pensar e começa a tomar determinadas atitudes para limpezas excessivas, para situações de não aceitar nem um pozinho em uma cômoda, em um chão, em qualquer outro ambiente. E aquela limpeza excessiva chega a um extremo de que começa a atrapalhar a sua vida, no sentido de sair de casa, de ter amigos, dos amigos visitarem a sua casa. Isso já é considerado um transtorno obsessivo compulsivo. Imagine uma outra situação em que a pessoa começa a se preocupar em poupar excessivamente ou em adquirir objetos muitas vezes inúteis, pensando em quando eu precisar de determinado objeto, terei. Aqueles acumuladores compulsivos e que acumulam, que chega um momento em que não tem nem mais onde armazenar e que ficam amontoados e amontoados dentro de casa. Muitas vezes a pessoa não consegue nem se locomover dentro de sua própria casa, mas considera-se normal. Esse também é um caso de TOC, é um caso que precisa de uma atenção. Imagine também aquela situação em que a pessoa começa a se preocupar com uma determinada doença ou com algumas doenças e que ela começa a se preocupar: ai meu Deus, se eu tiver tal doença, e se eu adquirir tal doença, e se eu pegar um vírus na rua ou em qualquer outro local. Ela começa a se automedicar, ela começa a não querer sair de casa com o risco de uma contaminação, não querer um toque com outras pessoas com o risco também dessa contaminação. Ela precisa de uma atenção especial. Esses são alguns exemplos de TOC. Existem diversos outros. O TOC, ele é um transtorno que começa gradativamente, muito lentamente. E
Devido a isso, muitas vezes a pessoa não percebe e começa lentamente. Por quê? Digamos que você comece a se preocupar. Meu Deus, será que eu fechei realmente a porta do carro ao parar o carro no estacionamento? Aí volta a primeira vez. No dia seguinte, volta 2, 3. Verifica se fechou, abre novamente para fechar, depois abre e fecha. Quando isso começa a se tornar tão repetitivo, mas tão repetitivo, e que essa ansiedade já está ao extremo de começar a transtornar e a prejudicar a sua vida, aí sim é um toque. Por isso é que é muito lento esse processo. Por isso que as pessoas só começam a observar que um familiar está com toque quando isso já está muito grave. A pessoa, por exemplo, começa a limpar a sua casa, mas começa lentamente. Aquilo dali pode ser uma questão de higiene natural. Só que quando chega a um extremo em que aquilo dali já começa a atrapalhar, já está numa situação incontrolável. Aí você deve estar se perguntando: será que eu tenho toque? Qual é a diferença entre um comportamento repetitivo e um transtorno obsessivo compulsivo? Ele está relacionado à intensidade dessas repetições e a como essa repetição está interferindo na sua vida, no seu cotidiano. Se começa a interferir a tal ponto de te prejudicar ou prejudicar outras pessoas ao redor, é o momento de procurar ajuda. É um momento que já começa a se agravar e que precisa de uma atenção especial. A depender da situação e da gravidade desse transtorno, é preciso procurar ajuda de psicólogos e de psiquiatras. Mas será que só isso é suficiente? Não. É preciso uma ajuda muito grande dos familiares e dos amigos, pois só assim ele irá superar. Bem, fica aqui a contribuição dessa semana. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, curtam o vídeo e compartilhem com amigos, familiares, vizinhos, pois dessa forma o vídeo ficará mais interativo e com isso o canal só tende a crescer. Caso tenham alguma sugestão de algum tema, me informem, assim criarei um vídeo específico sobre o tema de seu interesse. Muito obrigada e uma boa semana.